dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 20 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar do Google permitindo downloads de apps direto dos resultados de busca, decepção no relatório de diversidade de funcionários da Apple, Samsung afirmando que corrigiu a falha de projeto da caneta do Galaxy Note 5, reajuste nos preços da App Store em vários países do mundo, Donald Trump falando bobagem sobre a Apple, Lenovo esclarecendo o futuro das linhas Moto G e Moto E, texto bem interessante a respeito dos recursos escolares do iOS 9.3 no iPad e atualizações do iOS 9 e do OS 10. Vamos lá! Ontem à tarde, a Apple liberou para todos os usuários as versões 9.2.1 do iOS e 10.11.3 do OS 10 El Capitan. Apesar dessas versões não trazerem grandes novidades ou recursos, as duas atualizações são importantes porque elas corrigem alguns bugs de performance, estabilidade e segurança, o que é sempre bem-vindo. Ainda em relação ao iOS, mais especificamente o iOS 9.3, que está na mão dos desenvolvedores e que ainda não tem data certa para chegar para os usuários, o site Mac Stories publicou um texto bem legal feito pelo Fraser Spears, que trabalha com tecnologia estudantil, explicando como é que os recursos escolares do iOS 9.3 vão funcionar no iPad. Para quem não se lembra, a próxima versão do iOS traz suporte a contas de múltiplos alunos no mesmo aparelho, traz um recurso de administração remota dos aparelhos dos alunos por parte dos professores, que conseguem ver, por exemplo, qual que é o app que cada aluno está mexendo no determinado momento e qual que é a expectativa dele em relação ao comportamento desses recursos em iPads que tem pouco armazenamento. Ele fala, por exemplo, como é que um iPad de 16 GB vai funcionar com dados de múltiplos usuários. Por isso, se você trabalha numa escola que utiliza iPads como parte do sistema de aprendizado, ou então se você se interessa por esse assunto que é bem promissor, dá uma espiada no texto do Fraser Spears que está lá no Mac Stories que você vai gostar. O link para o post está aqui na descrição do episódio. Agora o assunto é a Lenovo / Motorola e a confusão que se criou depois que o vice-presidente sênior da Lenovo, um cara chamado Chen Shudong, deu uma entrevista confusa para um jornal chinês e que de quebra foi mal traduzida, mal interpretada pelos veículos de comunicação mundo afora. Eu falei sobre essa entrevista aqui no episódio 53 do Loop Matinal e citei as informações do site Fandroid, que diziam que nenhum celular lançado pela Lenovo daqui para frente teria menos de 5 polegadas de tela e que todos eles teriam leitor de impressão digital. Então, parece que a história não é bem essa. O pessoal do Fandroid publicou um outro post dizendo que a Motorola divulgou alguns esclarecimentos em relação ao futuro dos telefones da linha Moto, falando que as declarações do Chen Shudong foram mal interpretadas e que ele estava falando especificamente sobre produtos que devem ser lançados para o mercado chinês. Eles seguem dizendo que por conta disso é errado afirmar que o Moto G e o Moto E vão ganhar o leitor de impressão digital ou que eles devem sofrer alterações no tamanho. Sem explicar muito, mantendo ali um clima de mistério, a empresa concluiu o esclarecimento dizendo que vai se pronunciar sobre os planos para 2016 quando chegar a hora certa de fazer isso. Agora vamos falar sobre o Donald Trump, que desde o começo da corrida presidencial lá dos Estados Unidos, vem se firmando como uma espécie de Steve Ballmer da política, aparecendo na mídia sempre que ele abre a boca e acaba falando alguma bobagem. Durante um discurso feito numa universidade, ele falou que se for eleito, ele vai, abre aspas, obrigar a Apple a fabricar os malditos computadores dela e as outras coisas que ela faz aqui nos Estados Unidos, ao invés deles fazerem isso em outros países. Fecha aspas. Esse é um assunto que vem sendo discutido há algum tempo, porque enquanto a Apple e várias outras empresas de tecnologia fabricam as coisas deles na China, que vem a coisa de 20 anos investindo em capacitar a população com incentivos à mão de obra especializada, alguns políticos americanos dizem que isso é um absurdo, que as empresas deveriam fabricar seus próprios produtos nos Estados Unidos, porque isso iria gerar milhões de empregos e, claro, bilhões de pagamentos e impostos. O problema é que os políticos americanos não levam em conta o fato de que a China vem investindo há décadas para se tornar esse polo fabril que ela é hoje, e antes das empresas começarem a fabricar as coisas nos Estados Unidos, o próprio governo teria que colocar a mão no bolso para conseguir capacitar o mercado a produzir as coisas com a mesma qualidade e rapidez que os chineses produzem. Mas é claro que o Donald Trump não ia deixar que um detalhe besta, como fazer sentido ou ser razoável, atrapalhasse o discurso dele. O negócio agora é esperar para ver qual que é a próxima bobagem que ele vai falar. Agora o assunto é um reajuste de preços que a Apple vai fazer na App Store de vários países por conta da variação do câmbio. A Apple divulgou que vai aumentar o preço mínimo de aplicativos e de compras internas de apps no Canadá, Israel, México, Nova Zelândia, Rússia, Singapura e África do Sul. Por conta disso, as assinaturas de serviços na Rússia e na África do Sul vão ser canceladas, o que provavelmente vai gerar muita dor de cabeça para desenvolvedores e criadores de conteúdo. O que acontece é o seguinte, para evitar a chance do usuário ser cobrado um preço maior sem que ele saiba, a Apple cancela as assinaturas e aí o dono do serviço tem que reconquistar todos os clientes de novo, o que dificilmente acontece, dá um prejuízo danado. Essa não é a primeira vez que a Apple reajusta preços assim, não é uma surpresa, é uma prática relativamente comum quando o dólar varia muito em alguns países, mas serve de alerta pra gente aqui no Brasil que vive pedindo pra Apple implementar a cobrança em reais lá na App Store.
enquanto seria ótimo para todo mundo poder pagar por aplicativos sem precisar de um cartão de crédito internacional, não dá nem para pensar na chuva de reclamações que iam aparecer quando a Apple tivesse que reajustar o preço dos aplicativos cada vez que o real desvalorizasse. Aliás, do jeito que a coisa anda, a gente já vê um reajuste por semana, né? Agora o assunto é a Samsung e o Galaxy Note 5. Quando o Note 5 chegou no mercado com aquela caneta digital chamada S Pen, não demorou muito para descobrirem por aí uma falha bem feia no projeto. Caso o usuário inserisse a caneta ao contrário no aparelho, por engano, ela ficava travada lá dentro, não saía mais e não dava mais para usar o Note 5 direito. Na época, a Samsung reconheceu o problema e, num comunicado oficial à imprensa, eles falaram para os clientes lerem o manual como se isso fosse resolver alguma coisa. Mas ontem a Samsung divulgou a informação de que eles corrigiram essa falha de projeto faz algum tempo e que a caneta não fica mais presa no Note 5 quando ela é inserida ao contrário. Eles disseram que mudaram o mecanismo de encaixe há alguns meses, mas não informaram quando foi que os produtos modificados chegaram ao mercado e nem como é que os usuários podem fazer para diferenciar o modelo novo do modelo antigo. De qualquer forma, se você estava aí na dúvida se comprava ou não um Note 5 por causa desse problema, saiba que a Samsung já corrigiu o encaixe da caneta. O negócio agora é ter a sorte de comprar o modelo certo. Todos os anos, as empresas são obrigadas a publicarem um relatório de diversidade chamado EEO-1, que é uma sigla para Equal Employment Opportunity, ou Oportunidades Iguais de Emprego, onde elas detalham as raças dos seus funcionários numa espécie de prestação pública de contas para mostrar o progresso da diversidade dos funcionários ano após ano. E a Apple publicou esse relatório com dados que causaram uma grande decepção no mercado e na mídia especializada, porque apesar da empresa, em especial do Tim Cook, já virem há algum tempo falando sobre inclusão, diversidade e oportunidades iguais, os números desse relatório indicaram que a empresa não vem praticando o que ela mesma promove. De acordo com os números do relatório, a quantidade de mulheres que trabalham na Apple subiu 1% em um ano, que é muito pouco, e o painel de executivos e gerentes continua composto de 83% de homens brancos. Além disso, os números mostram que 8,6% dos funcionários da Apple são negros e 11,7% são hispânicos. A Apple aproveitou a oportunidade para dizer que a forma como esse relatório é feito é antiquada, não conseguiu acompanhar as mudanças do mercado nos últimos 50 anos e, por isso, os dados que estão ali não refletem a realidade da empresa. Em agosto do ano passado, a Apple divulgou alguns dados de diversidade bem diferentes desse relatório, mostrando que eles tinham contratado 11 mil mulheres no último ano, o que foi um aumento de 65% em relação ao levantamento anterior, e que, além disso, eles também tinham dito que tinham contratado 2.200 negros, 50% a mais do que no ano anterior, e 2.700 hispânicos, o que representou um aumento de 66%. Esses números, é claro, dão uma outra dimensão em relação à diversidade na Apple e mostram que ela vem, sim, se esforçando para promover a diversidade empresa dentro. O problema é que os números do EEO-1 são os que valem como padrão de mercado e ali a coisa não foi muito positiva. E por último, ontem o site Android Police divulgou a informação de que o Google está liberando aos poucos para os usuários de Android a possibilidade de instalar aplicativos diretamente a partir dos resultados de busca feitos ali no app do Google, ao invés da pessoa ter que ser redirecionada para a Play Store para aí sim começar o download. Com esse novo recurso, sempre que um usuário fizer uma busca no aplicativo do Google e o resultado inclui um aplicativo, ele já vai poder tocar no botão de download ali mesmo, aí ele vai ver um pop-up que detalha informações, como por exemplo se o app tem compras internas, se usa a localização, precisa de acesso às fotos, etc. E a partir dali ele vai poder tocar no botão que inicia o download, tudo isso sem ter que passar pela Play Store. Como eu falei, essa função ainda não está disponível para todo mundo, o Android Police falou que ela está sendo liberada aos poucos, e o negócio agora é torcer para todo mundo conseguir usar esse recurso o mais rápido possível, né? Porque ele é bem útil, e quanto menos passos os usuários precisarem dar para baixar ou comprar o aplicativo, melhor, tanto para eles quanto para os desenvolvedores. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links da notícia de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!